Olá pessoal, voltamos aqui com mais uma aula hoje e a aula de hoje vai ser de recheios. Vamos fazer um brigadeiro cremoso e um brigadeiro branco que vai ter também morangos. Eu vou ensinar você a fazer um recheio de brigadeiro branco e uma geleia à parte de morango, tá? Que aí você vai poder compor na hora de montar o seu bolo o brigadeiro branco e por cima uma geleia deliciosa e muito simples de fazer. Então vamos começar, tá? Primeiro eu vou fazer o brigadeiro preto de chocolate, aí depois a gente faz o brigadeiro branco, tá? Eu tenho aqui uma lata de leite condensado. Eu tô fazendo essa quantidade porque o bolo é um bolo pequeno, tá? Um bolo de 15 de diâmetro por 12 de altura. Então ele vai me dar aqui mais ou menos umas 3 camadas de recheio de brigadeiro preto. Agora, se for para fazer bolo maior, aí a quantidade vai depender do tamanho do seu bolo, tá bom? Essa quantidade aqui é para um bolo de 15 de diâmetro por 12 de altura. Uma caixinha de creme de leite. Eu tenho aqui 3 colheres de sopa, não precisa ser muito cheia, tá? Porque nós só estamos usando uma lata do leite condensado e uma caixinha do creme de leite. De chocolate em pó, 50%. Também tem várias marcas aí no mercado, tá bom? Mas eu gosto de usar o 50%, por ele ser um chocolate forte e não contém açúcar, entendeu? E também não deixa o seu brigadeiro muito enjoado, tá? Muito doce. Então eu tenho aqui 3 colheres de chocolate em pó, 50%. E a margarina eu vou usar uma colherzinha dessa de chá, tá? De margarina, bem pouquinho. Eu vou misturar primeiro. Todos os ingredientes, porque o chocolate em pó, ele é solúvel, então ele é muito fininho. Se você ligar o fogo agora, o que vai acontecer? Até você conseguir dissolver esse chocolate todo, o seu brigadeiro pode queimar. Então primeiro eu misturo, sem acender o fogo, tá? Eu misturo com calma, vou dissolver. Eu uso uma colher de pau só para doce, tá? Na verdade, ela é uma colher de plástico firme. Mas você pode usar o que você quiser. Pode usar espátula de silicone, porque eu prefiro essa daqui. Já tô acostumada, né? E a gente acaba acostumando com o que a gente tem. Então, dissolvi tudo, ó, já está dissolvido. Agora eu vou ligar meu fogo. Médio, tá, pessoal? De baixo para médio, não faz no fogo alto, porque dependendo do seu fogo pode queimar o seu recheio. Então aqui ele está sendo um brigadeiro cremoso, porque ele tem o creme de leite. Fica maravilhoso, uma delícia. Agora eu vou ligar meu fogão e vou começar a mexer. Sem parar, tá, pessoal? Sem parar de mexer. Lembrando que esse recheio de brigadeiro, ele é mais indicado para bolos, tortas, ele é maravilhoso para o naked cake, porque ele fica com uma consistência firme, tá? Ele também é perfeito para você fazer aqueles brigadeiros de copinho, dá para você rechear cupcake, dá para fazer muita coisa com ele como recheio. Ele só não serve para você enrolar, tá? Fazer ponto de enrolar. Por quê? Porque ele leva creme de leite. Então eu não gosto de enrolar porque eu acho que ele fica um pouco mole para enrolar, tá? Se for brigadeiro de enrolar, eu já gosto de não usar o creme de leite. Eu só coloco o brigadeiro, leite condensado, o chocolate, o leite condensado e a margarina, tá bom? Se quiser botar manteiga no lugar da margarina, também pode, não tem problema. Pode ser com sal, pode ser sem sal, tá? É só para dar mais uma cremosidade, dar brilho no brigadeiro. E vamos mexer. Sempre mexendo, não pode parar de mexer, tá, pessoal?
sempre mexendo, porque senão você vai queimar o seu brigadeiro. Às vezes as pessoas falam assim, como já falaram, é muito simples fazer um brigadeiro. É simples, mas ao mesmo tempo você tem que ter as técnicas, porque se você parar e ficar, né, mexendo no WhatsApp, no celular, fazendo alguma coisa e esquecer o seu brigadeiro aqui, com certeza o seu brigadeiro vai queimar, vai criar uma crosta e vai cristalizar. Então o brigadeiro, qualquer recheio, você tem que deixar, tá? E mexendo, vai mexendo, mexendo sempre e no fogo médio, tá? Sempre vindo pelas beiradinhas e pro meio. Vem pelas beiradinhas e vai pro meio, tá? Para você poder soltar todo o fundo do seu doce, do seu recheio. Não fica mexendo só no meio não, porque em volta também ele precisa soltar, tá? Senão ele gruda e quando você for tirar, vai ficar aquela crosta aqui meio que queimado e não é legal, tá bom? É um recheio maravilhoso, esse recheio é uma delícia. Eu uso muito esse recheio de brigadeiro cremoso nos bolos infantis. A maioria, né, criança gosta muito de brigadeiro. Então, assim, 90% dos meus bolos infantis tem esse recheio. E é sucesso total. Tenho certeza que vocês vão adorar aí fazer esse recheio. Para não ficar só um recheio, eu falei, eu vou fazer também um brigadeiro branco com morangos. É onde eu vou ensinar vocês daqui a pouco. E é uma geleia super simples de fazer. E também evita com que azede, né, o seu recheio, porque morango, abacaxi, já são frutas assim que azeda muito rápido. Então o ideal é fazer uma geleia e acrescentar no recheio, entendeu? Já está começando a ferver e eu não posso parar de mexer. Tem gente que põe maisena, bota glucose, coloca, como é que se fala? Farinha de trigo. Não, o meu recheio de brigadeiro não leva nenhum desses ingredientes. Vocês viram aqui. Leite condensado, creme de leite, o chocolate em pó 50% e a margarina, tá? Não precisa colocar mais nada. Ele já está fervendo e daqui a pouco vai estar no ponto. Eu vou mostrar para vocês o ponto. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o ponto. Olha, ele tá bem cremoso. Ele já ferveu mais ou menos por uns 10 minutos, tá? Você vê que ele já começa a soltar do fundo da panela e ele vai caindo bem grossinho. E as bolinhas dele da fervura fica bem mais densa, bem mais grossa, tá bom? Esse é o ponto do seu brigadeiro para rechear o bolo, tá? Ele tá bem grossinho. E conforme vai esfriando, ele vai endurecer mais, tá bom? Então eu vou desligar aqui o fogão e vou passar para um potinho. Pode ser um refratário. Aí eu tenho esses potinhos aqui que eu já deixo só para recheio, tá? Eu também vou dar uma dica para vocês. Não raspar o final, o fundo da sua panela. Eu não raspo esse fundo aqui. Por quê? Porque eu não quero que o meu recheio tenha crosta, fica aqueles pedaços de chocolate mais duro, tá? Então eu só tiro, viro a panela, o que cair, eu só solto, tá? A lateral do recheio da panela e pronto. Assim, a gente perde um pouquinho, mas é melhor do que você ter um recheio grosso em pedaços para rechear o seu bolo, o bolo do seu cliente, tá bom? Então agora a gente vai fazer o recheio do brigadeiro branco. E em seguida eu vou ensinar vocês a fazer a geleia de morango, tá bom? Então, pessoal, agora vamos fazer o brigadeiro branco, tá? Simples, simples, simples. Basta você colocar uma lata de leite condensado, mais uma caixinha de creme de leite e a margarina, tá? Se for para fazer só o brigadeiro branco, não ter nenhum outro tipo de fruta ou geleia para colocar junto, você não precisa colocar a essência de baunilha. Caso queira só o brigadeiro branco, aí sim você coloca meia colherzinha bem pequenininha, deixa eu ver, não tem aqui, bem pequenininha de café, tá? De essência de baunilha.
misturou, vai pro fogo o mesmo processo. Aqui eu não vou colocar baunilha porque eu vou fazer uma geleia de morango, tá? Vamos lá então. Essa é a segunda receita, que é o brigadeiro branco. Bem simples, né, gente? Isso aqui é realmente para vocês que estão iniciando no ramo da confeitaria. Não tem como errar, entendeu? Agora vem com uma caixa de creme de leite. E uma colherzinha de café de margarina ou de chá, tá? É bem pouquinho. Vai dar uma misturadinha e levar para o fogo o mesmo processo do brigadeiro normal de chocolate, tá? O processo é o mesmo. Vou ligar o fogão no médio, tá bom, pessoal? E começar a mexer sem parar. O brigadeiro branco, se você parar de mexer, ele vai cristalizar no fundo, vai começar a ficar marrom, querendo queimar, e não fica bonito, não é bom, fica com gosto de queimado, tá? Então você não pode parar nunca de mexer esse recheio. Sempre mexendo no meio e em volta, no meio e em volta, tá? Sempre assim. O brigadeiro branco, beijinhos, recheios mais clarinhos, mais branquinhos, ele tende a grudar no fundo com mais facilidade. Então, fica aparecendo aquele meio marronzinho. Você não pode parar de mexer. Tem que mexer o tempo todo. Lembrando que essa quantidade do recheio de uma lata de cada é para um bolo pequeno, tá? Porque esse bolo do curso é um bolo de 15 de diâmetro por 12 de altura. Na verdade, assim, ele é um bolo que ele rende mais ou menos umas 10 a 12 fatias, tá? Lembrando, pessoal, que a apostila do curso eu vou mandar o passo a passo de todos os ingredientes, a receita da massa, a receita dos recheios, vai tudinho em PDF para vocês, tá bom? Já está fervendo o meu recheio de brigadeiro branco, só que ainda não está no ponto, tá? Sempre mexendo no meio e nos cantos, tá, pessoal? Para não queimar o recheio e ficar um recheio ruim, tá bom? Você não pode perder seu recheio, então tem que tomar todo o cuidado do mundo. Então, pessoal, o nosso brigadeiro branco já está no ponto, tá? Já está bem cremoso, soltando da panela. O ponto dele é esse. Não pode parar de mexer nenhum instante, para que não venha queimar, tá? Está no ponto, ó, bem firme, tá? Soltando da panela. Esse é o ponto do recheio do brigadeiro branco. Agora eu vou desligar, vou colocar no potinho e vou deixar esfriar para rechear o bolo. Como eu expliquei, só a lateral da panela que eu tiro, tá? O fundo não, o fundo fica porque eu não quero essa crosta que fica no meu recheio, tá? Para ela não endurecer o meu recheio. É só deixar esfriar, eu deixo a tampinha entreaberta e tá pronto o nosso recheio de brigadeiro branco também. Agora eu vou fazer para vocês a geleia de morango, tá? É bem simples, bem fácil e vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Vamos lá, pessoal, para nossa preparação agora da geleia. Muito simples de fazer uma geleia de morango. Nós vamos precisar de 100 ml de água, tá? Em temperatura ambiente, eu tenho água filtrada aqui. Vou colocar na panela 100 ml de água, 100 gramas de açúcar refinado, tá? Açúcar normal do refinado.
E aqui eu tenho uma caixinha de morango picada, tá? Eu lavei, tirei a partezinha de cima da folha e piquei para poder cozinhar mais rápido. Só isso, uma caixinha de morango. Lembrando que a quantidade você vai definir. Se você quer fazer muita geleia para mais tamanhos de bolo ou para mais quantidade de bolo, ou se você quer essa quantidade aqui para um bolo menor, tá? Ela não rende muito, então o que eu vou fazer aqui vai dar para colocar no bolo do curso, tá? Vou misturar antes de ligar o fogo a água, o açúcar e os morangos. Agora você pode deixar no fogo alto, tá? Pronto, deu uma misturadinha e vai deixar ferver bastante até o morango praticamente assim. Se você quer uma geleia sem os pedaços do morango, você deixa mais tempo, tá? Que ela vai ficar bem lisinha, como se fosse uma geleia mesmo sem pedaço. Se você quer já com os pedacinhos do morango, aí você não deixa esse tempo todo até ela desmanchar toda, tá? Eu vou deixar ela desmanchar quase toda. Eu quero uns pedacinhos do morango para colocar no recheio em cima do brigadeiro branco. Então eu não vou deixar desmanchar totalmente, tá? Não precisa tampar, porque ela vai criar água e vai subir. Então pode sujar o seu fogão. Deixa assim, tá? Pode deixar na temperatura alta, no fogo alto, e vai deixar aqui parado. De vez em quando você vem e dá uma mexidinha, tá bom, pessoal? Aí daqui a pouquinho eu mostro o resultado para vocês, tá ok? A minha geleia já ferveu, tá? Aquela água já secou, que o morango solta bastante água e ela está pronta, tá? Fica assim, ela fica meia rala, meia líquida, mas depois, conforme ela vai esfriar, ela seca mais um pouquinho, tá? Já secou, já evaporou aquela água e a geleia tá pronta. Vou desligar o fogo e vou colocar num vidro, num potinho, onde você desejar colocar. E ela já está pronta, tá? É bem rapidinho, muito rápido. Não leva 10 minutos, a geleia já tá pronta. Aí ela fica assim. Conforme vai esfriando, ela vai endurecer, vai ficar mais cremosa. Tá pronta a geleia de morango. Na próxima aula, a gente vai fazer a montagem do bolo, tá? O passo a passo de como monta o bolo no aro. Vou ensinar uma técnica para você que queira um bolo mais alto, usar o acetato. E logo em seguida, nós vamos fazer a parte da blindagem com ganache. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco.